A palavra de hoje vai dando sequência, continuidade à mensagem do domingo passado, onde Jesus começa a sua missão, também convocando pessoas, recrutando seus primeiros discípulos. Então toda a palavra está nessa linha de missão. Aqui na primeira leitura, no Antigo Testamento, Deus convoca, Deus chama o profeta Jonas. Eu gosto sempre de voltar na linha do tempo, até para a gente conhecer um pouco a história. Que Deus é o Senhor da história. Jonas viveu no ano de 780 a 750 a.C., no reinado do rei Jeroboão, que era rei de Israel, o reino do norte, porque estava dividido. O reino do sul, Judá, capital Jerusalém. O reino do norte, a capital Samaria. E Jonas é chamado para levar o evangelho à cidade de Nínive. Nínive, na época, era a capital do Império Assírio. Era uma cidade muito grande, muito esplendorosa, muito florescente, muito palpitante. Mas era também uma cidade muito poderosa e palpitante em perversidade, em maldade, em malvadeza, em promiscuidade. Era um povo que judiava dos povos vizinhos, que matavam. Tinha aquele espírito expansionista, né? Era uma máquina de guerra. E era inimigo do povo de Deus. Inimigo. E Jonas ficou assim, um tanto assim, perturbado. Como é que eu vou pregar para os inimigos? E para ir para a Espanha, num navio. Deus fez Jonas voltar atrás. Jonas é um profeta rebelde, desobediente, pois ele é jogado no mar, na viagem. Diz que um peixe engole Jonas e vai colocar em Nínive. Não adianta esconder de Deus. A gente não pode fugir da missão. E Jonas sai pregando. 3 dias, também está uma alusão às 3 pessoas divinas. É a misericórdia de Deus que Jonas vai pregar na cidade. É o perdão de Deus para os inimigos. Deus quer a salvação de toda a humanidade, de todos os povos. Jonas é um recado que Deus passa, que não existe grupos iluminados que são salvos e outros não. Salvação é para todos. Deus quer a vida dos pecadores, a graça para todos. Jonas não entendeu a misericórdia de Deus, não compreendeu, saiu pregando na cidade e depois se afastou da cidade. Jonas queria isso. Enquanto que Deus quer a vida dos pecadores. Existem 2 parábolas na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo e a parábola de Jonas. Os estudiosos dizem que isso é uma parábola que exalta o amor e a misericórdia sem limite de Deus. Sem limite de Deus. E a pastoral urbana, que nós trabalhamos muito hoje. Jonas fez uma missão na cidade. Hoje nós temos nossas cidades. A igreja no Brasil trabalha muito nessa linha de ser uma resposta nas cidades. O Brasil é um país cada vez mais urbano. Nossa cidade. Deus ama a nossa cidade. Porque aqui existem tantas pessoas boas,
tantas pessoas santas, tantas comunidades, não só nossa, mas de outras igrejas que rendem glória a Deus. Deus ama a nossa cidade e Deus mora na nossa cidade também. E nós devemos ser presença de Deus aqui nesse mundo urbano. Foi Jonas outrora. Hoje é a questão do individualismo. O individualismo alastrou-se por todos os setores da vida. Família, repartições, igrejas, na política, na cultura. E o anonimato. Qual é o remédio contra o individualismo, contra o anonimato? É a vida comunitária. Quem participa de uma comunidade é uma pessoa que é conhecida, reconhecida e amada. Por isso que nós devemos buscar participar de nossas comunidades, criar comunidades, formar grupos, porque lá a gente se sente reconhecido. Então, gente, essa presença de Deus na cidade é importante. E não ficar triste, porque Deus ama o pecador. A alegria de Deus foi a tristeza de Jonas. O gosto de Deus foi o desgosto de Jonas. Mas nós devemos ter esse coração de que Deus é a essência do amor, da misericórdia e do perdão para todos. Aqui na segunda leitura, Paulo fala da brevidade do tempo. Se o tempo é curto, como diz o salmista, a vida é um sopro que passa. Então vamos nos apegar aos valores que não passam. Não aqueles valores relativos que passam. Mas ficar com aqueles valores permanentes, tais como o amor, a vivência da fraternidade, a comunhão com as pessoas, a amizade, o bem, a fé, são valores que permanecerão. E aqui no Evangelho de hoje, Jesus faz o chamamento dos primeiros discípulos. Tem uma característica que Jesus chama primeiro quem Ele quis. Não chamou pessoas sábias, acadêmicas, pessoas cultas, chamou quem Ele quis. Eram trabalhadores, na lida, não pessoas desocupadas. E chamou para ficar com Ele. Jesus passou 3 anos ensinando aos discípulos, convivendo com eles, formando o seu discipulado. Então, ficar com Jesus é estar com Ele, ter essa comunhão com Ele. Quanto mais o discípulo missionário fica com Jesus, mais ele produz frutos. O nosso trabalho depende muito da intensidade dessa experiência que temos com o Mestre Jesus. E Jesus também chama para enviar. Segui-me que vos fareis pescadores de homens. Significa pescador. É sinônimo de evangelizador. Pescar é evangelizar. Por isso, esse chamamento na beira do mar está associado à missão da igreja. A igreja é como uma barca na história, lançando as redes. E o timoneiro da barca é Pedro, né? Que vai conduzindo. E os grupos da igreja, que somos nós, pastorais, movimentos, associações, devemos ser pescadores. Buscar pessoas para o amor de Deus, para a fé, para o evangelho, para a vida comunitária. Essa é a nossa missão de pescadores. Eu sempre falava, quando era coordenador pastoral, que os grupos da igreja não devem ficar pescando no aquário. O que é pescar no aquário? É buscar aquelas pessoas que já estão dentro da igreja para fazer encontro, retiro, depois tira daí. E acaba matando a comunidade. Mas temos que pescar em mar aberto, em águas profundas,
buscar os afastados. Vocês sabem que nós temos 40% de batizados e batizadas que não foram evangelizados ou evangelizadas. É um grupo muito grande. Dentro de nossas casas, nós temos pessoas que perderam o vigor da fé, não tem mais entusiasmo cristão, não participa de nada, indiferente a tudo. Então, gente, nós temos esse desafio de pescar em águas profundas, os desafios do mundo de hoje. Essa é a nossa missão. Veja que Deus, Jesus, não escolheu os capacitados, os qualificados, mas Ele capacitou durante 3 anos aqueles que Ele chamou. Então na igreja é assim, as pessoas não são preparadas, mas elas são capacitadas, através do encontro com Deus, com a oração, a formação também que recebem. Então vamos hoje, nessa missa, nos colocar diante de Deus. Senhor, aqui estou, conte comigo, para o que der e vier. Ele quer que nós sejamos pescadores de homens. Vamos encerrar essa homilia dizendo: Senhor, conte comigo. Vamos dizer? Senhor, conte comigo. Amém. Amém. Em pé, vamos proclamar nossa fé. Creio, Senhor.